Operações que ficavam, leva a tropa para lá, leva a tropa para cá, uma fortuna de avião, de helicóptero, de tanque, de não sei mais o que, caminhão, efetividade zero. Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Deputado Ricardo Salles faz duras críticas às Forças Armadas. Quais são os acertos e os erros do deputado? Saiba tudo agora! É isso aí, combatentes! Quer uma camiseta com uma estampa incrível do universo militar? Não perca a oportunidade! Camisetas Premium da Tactical Troops com estampas em HD, costura reforçada e tecido Comfort. O link vai estar aqui abaixo no campo de descrição. Durante a audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, na última quarta-feira, dia 17, na presença dos comandantes das Forças Armadas, o deputado Ricardo Salles, do PL, deu o tom da nova postura de parte da bancada conservadora em relação às Forças Armadas. Salles foi claro ao votar contra o aumento do orçamento das Forças Armadas para 2% do PIB, classificando-os como desperdício de dinheiro público. Pois, segundo o deputado, o Brasil não sofre qualquer ameaça de inimigos externos, que as Forças Armadas não têm efetividade no combate a crimes ambientais e transfronteiriços na Amazônia, e que as Forças Armadas usam o orçamento mais para pagamentos exorbitantes de benefícios a generais. Ao contrário do que se pleiteia aqui, se pleiteia em todos os lugares que a gente vê, eu participei do recurso que foi repatriado do Brasil, da corrupção da Petrobras, e que boa parte ficou com o Ministério da Defesa, sobretudo com o Exército, que era para gastar na defesa da Amazônia, no combate ao garimpo ilegal, ao desmatamento ilegal e tudo mais, e serviu para engordar o caixa do Ministério da Defesa, que aliás é um caixa sem fundo. 124 bilhões de reais, se o número não está desatualizado aqui. Eu me lembro que, apesar desse caixa de 124 bilhões de reais, o Ministério da Defesa teve a pachorra de cobrar do Ministério do Meio Ambiente, cujo orçamento é 3 bilhões. 40 vezes menos do que o Ministério da Defesa. Um sobrevoo de helicóptero Black Hawk foi usado lá em Santa Maria, quando foi feitas as operações de meio ambiente lá no Rio Grande do Sul. 1.200.000 reais de sobrevoo de helicóptero. É o fim da picada. Disse o deputado, se recordando de fato ocorrido na época em que era ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro. O deputado Salles chegou a cobrar do comandante do Exército, cara a cara, a grande soma de recursos que este recebeu somente por ter passado para a reserva. Um orçamento que já é gigantesco, que gasta uma fortuna de pessoal. Nós vemos os números estratosféricos que são apresentados aqui, e peço o vênia ao general Tomás para citar o caso que foi colocado na imprensa, de 770 mil reais de indenização ao general Tomás quando passou da ativa para a reserva. Essa tem sido a finalidade do dinheiro do contribuinte brasileiro. Salles também defendeu o fim das operações de garantia da lei e da ordem, alegando a baixa efetividade das operações de GLO na Amazônia. Senhor ministro, com a experiência dos 2 anos e meio com que estive à frente do Ministério do Meio Ambiente e convivi, né, com todas essas operações, situações e questões do governo por dentro, no Executivo, queria fazer algumas ponderações. A primeira, circulou aqui no Parlamento uma informação de que havia um movimento para acabar com a possibilidade de operações de garantia da lei e da ordem por parte das Forças Armadas. E a experiência que eu tive com as GLOs ao longo dos 2 anos e meio do governo e depois o que acompanhamos depois, eu manifesto aqui a minha concordância. Eu acho que essas operações de garantia da lei e da ordem têm um custo absurdo, uma efetividade baixíssima, né? Eu presenciei as operações de GLO na Amazônia, foi enxugar gelo o tempo inteiro. Eu me lembro de uma das exposições feitas no Comando Militar do Norte, em que era só slide de cuidado com questão odontológica, plantio de árvore, e não tinha uma operação efetiva de troca de tiro com garimpo ilegal, com a invasão de local em plena atividade. A única operação efetiva que foi feita a revelia do planejamento do MD,
que foi na Terra Munduruku. Nós só chegamos num lugar onde tinha efetivamente operações porque foi feita uma destinação distinta daquela que tinha sido planejada. Senão, mais uma vez, nós iríamos para um lugar vazio, sem ninguém, só para fazer teatro de guerra. Então, é preciso deixar bem claro isso. Operações que ficavam, leva a tropa para lá, leva a tropa para cá, uma fortuna de avião, de helicóptero, de tanque, de não sei mais o que, caminhão, efetividade zero. As operações de abate de aeronave, de tráfico de drogas, de combate ao tráfico de drogas nos rios da Amazônia, de fronteira com Bolívia, com Colômbia, com tudo isso, zero de efetividade, zero. Quando você vê a quantidade de operações que foi divulgada, 698 operações, eu pergunto, nós fomos, quantos aviões nós abatemos? Quantas operações de conflito houve com os traficantes? Isso sim, nós estamos gastando dinheiro com inimigos fictícios, o míssil de não sei aonde, a bateria antiaérea, para guerrear com quem? Com a Argentina, que não tem nem doce de leite mais. Para quê? O inimigo fictício, a gente fica gastando fortunas do contribuinte brasileiro com essa obsessão de míssil balístico. Míssil balístico para quê? Se nem na fronteira, para além do abate, a gente usa o armamento que tem. O Brasil tem a fronteira mais peneira, vazia que nós temos. Ninguém quer ir para o confronto. É só desculpa para não ir no pau. Ou seja, nós estamos gastando uma fortuna de dinheiro do contribuinte com inimigos fictícios e o inimigo real, que é esse da fronteira, a turma foge do combate como o diabo foge da cruz. Ele também defendeu o corte de gastos com guerra cibernética e o fim do artigo 142. Segundo, artigo 142. Mais uma vez, apoio nosso para a mudança desse artigo 142. Tanto se falou na história de papel moderador, atuação, etc. Não tem papel moderador nenhum, não foi usado e não deve ser usado. Realmente melhor remover o artigo 142. Guerra cibernética. Não tem algo mais falacioso do que essa história de guerra cibernética. O batalhão, o regimento, seja lá o que for de guerra cibernética, não conseguiu sequer produzir um relatório minimamente decente sobre as urnas eletrônicas. Portanto, não vai fazer guerra cibernética com ninguém. Essas falas do deputado Ricardo Salles, embora em alguns pontos ele tenha razão, principalmente quando ele fala sobre os valores exorbitantes pagos, como indenização e outros privilégios a generais e oficiais de alta patente, e esteja certo ao cobrar mais efetividade das operações de GLO na Amazônia, cujo resultado prático de prisões em flagrante é quase nulo se compararmos com os valores bilionários gastos com as operações. Mas observamos que suas falas foram claramente influenciadas por um certo rancor do comando das Forças Armadas, devido ao que aconteceu no contexto político do último ano. E isso fica claro quando ele fala de urnas eletrônicas e artigo 142, que eu não vou entrar neste detalhe porque, como você sabe, é um tema altamente censurável, infelizmente. E por isso, movido pelo coração e não pela razão, ele foi completamente infeliz ao alegar que o Brasil não sofre ameaças externas e ao desdenhar dos recursos gastos com armamentos como submarino nuclear. E isso mostra que o deputado federal Ricardo Salles, que integra a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, está completamente perdido no que diz respeito ao contexto internacional, que nos últimos anos, conforme você já viu diversos vídeos aqui no canal, nosso país tem sofrido diversas ameaças, como a milícia marítima chinesa em uma guerra pela pesca do atum, ou a grande integração militar entre Rússia e Venezuela, cujos alguns analistas internacionais alegam que a Rússia já teria instalado secretamente armas nucleares táticas em caças Su-30 da Venezuela, conforme já está fazendo atualmente com a Bielorrússia. Ou a França, cujo presidente Macron já declarou abertamente que está aberto o debate sobre a internacionalização da Amazônia. A Alemanha, cuja imprensa estatal critica dia sim dia não a gestão ambiental brasileira sobre a Amazônia. E os generais europeus da reserva, que já ameaçaram veladamente o Brasil em relação à Amazônia. E os Estados Unidos, cujo governo Biden já declarou que pode fazer intervenção militar para salvar o meio ambiente e que está realizando na Amazônia brasileira treinamento para formar lideranças indígenas ambientais bilíngues.
e cujos comandantes militares já disseram que as queimadas na Amazônia põem em risco a segurança nacional dos Estados Unidos. Se essas não são ameaças à soberania brasileira, eu não sei mais o que são, e o deputado Salles, como integrante desta comissão, deveria estar a par destas situações, e por isso suas críticas à obtenção de mísseis, artilharia antiaérea e o submarino nuclear são vergonhosas para ele próprio e mostram que ele não está apto a integrar esta tão importante comissão. E o Hope de hoje vai para o combatente Vitor Games BR. Um forte abraço a todos e até a próxima missão.